Shalom, shalom, meus irmãos, Haverins, filhos de Israel. Tudo bem? Gênesis 46, Bereshit. Israel tomou sua jornada com tudo que ele tinha, né? E chegou em Beersheba. Ofereceu sacrifício a Elohaiam, de seu pai Isaac. Elohaiam falou com Israel nas visões da noite. Ele disse, Yaakov, Yaakov. Então ele disse, Hinaine. Ele disse, eu sou o poderoso de teu pai. Não temas a descer para o Egito, porque lá eu te farei de ti uma grande nação. Vou fazer você se multiplicar demais lá. Um goi gadol, uma multidão de nações, uma multidão de nação, uma grande nação. Perdão, uma grande nação. Goi gadol, gadol é grande. Goi, né? Nação. Vem de goim, né? Eu descerei contigo para o Egito, para Mitzraim. E eu também, com certeza, te farei subir outra vez. E Arrosef porá as suas mãos sobre os seus olhos. Então, quando você for morrer, é Arrosef que vai fechar os seus olhos. E Yaakov levantou-se de Beersheba. E os filhos de Israel carregaram a Yaakov, o pai deles, e os seus meninos, e suas esposas, e suas carruagens que Faraó tinha enviado para carregá-los. E eles tomaram o seu rebanho, e os seus bens, e tudo que eles tinham adquirido na terra de Canaã. E chegaram ao Egito. Yaakov e toda a tua zera, e seus filhos, e os filhos dos seus filhos com eles, e suas filhas, e as filhas de seus filhos. E toda a zera que eles trouxe com eles ao Egito. Eles são os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito, Yaakov e seus filhos. Reuven, o barror de Yaakov. Os filhos de Reuven eram Hanoc, Falu, Etzron e Carmi. E os filhos de Shimeão eram Iemuel, Yamin, Oad, Yahin, Zoar, Shaul, o filho da mulher cananita. Quer dizer, não foi só Judá que casou com a mulher cananita, não, né? Teve mais um cabeção aqui que casou com a mulher cananita, né? O filho de Levi era Gerson, Corat e Merari. Né? Esses seriam os patriarcas. Né? Os coratitas, né? Da casa de Levi, né? Os coratitas, os gersonitas e o Corat, né? E os filhos de Judá eram Onã, Selá, Pérez e Zerá. Você lembra que e Onã morreu já, né? E Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Tizeron e Ramu, perdão. E os filhos de Itsacar foram Tolá, Fuvá, Yoav e Shiron. E os filhos de Zebulon eram Xered, Elon e Ireleel. Estes são os filhos de Léa, os quais ela gerou a Yaakov em Padã, assim como sua filha Diná. E todos os filhos e filhas eram 33. Cadê? Achei. 16. E os filhos de Gad eram Zifion, Hagi, Suni, Esvron, Eri, Arod e Ereli.
E os filhos de Asher era Imná, Ishuá, Issuí, Beriá, Será. E a irmã deles, e os filhos de Beriá era Ever e Malriel. Estes são os filhos de Zilpa, a quem Lavã deu a Leia, sua filha, e este gerou a Iacov, 16 vidas. E os filhos de Raquel eram Iacov, esposa de Iacov, era Yahussef e Benjamim. Yahussef, na terra de Mitzrai, lhe foram nascidos Manassés e Efraim, que a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, gerou. E os filhos de Benjamim eram Belá, Beher, Asvel, Gerá, Naamã, Eri, Rosh, Mupim, Rupim e Ard. E estes são os filhos de Iraquel, que foram nascidos de Iacov, e todas as pessoas eram 14. E os filhos de Dan eram Ushim. E os filhos de Naphtali eram Ixertes, El, Guni, Iezer e Shilen. Não sei se é Shilen ou é Hilen. Estes são os filhos de Bilá, que Lavã deu a Raquel, sua filha, e ela gerou a Iacov, e estes foram 7. Todas as pessoas que vieram com Iacov para o Egito, que saíram dos seus lombos, além de suas esposas e de seus filhos de Iacov, todas as pessoas eram 76. E os filhos de Yahussef foram nascidos eles em Mitzray. Eram 2. Todas as pessoas da casa de Iacov que chegaram ao Egito foram 75. E ele enviou Yahudá diante deles, a Yahussef, para fazer preparações em Goshen. E eles entraram na terra de Goshen. Aqui fala que o lugar era uma Moshavá. Você entendeu? Yahussef não deixou a casa dele perto de quem? Dos egípcios. Tá? Porque imagina que se os filhos da casa de Israel fossem sacrificar algum carneiro, ou mesmo que fosse para comer. Os egípcios achavam que isso era uma abominação. Por quê? Porque eles idolatravam o carneiro, o boi, a vaca, né? Então, os egípcios e os israelitas, eles tinham que ficar bem longe um do outro, para um não ver o que o outro estava fazendo. Porque para os israelitas, né, era uma abominação que os egípcios faziam, que eles idolatravam um monte de deuses, né? E ao mesmo tempo também, o que os israelitas faziam era uma abominação para eles. Tá entendendo? Então, assim, ao mesmo tempo também, a sabedoria de José foi tão grande, né, que ele falou assim, a gente está aqui vivendo na terra dos outros, não tá? A gente não pode arrumar briga com eles. Né? Mas ao mesmo tempo também ele falou assim, eu estou deixando minha família bem longe dessa gente pagã, para quê? Para que a minha família não se contamine com esses caras aqui, ó. Né? Por quê? Porque daqui a pouquinho pode ser que alguém da minha família comece a idolatrar que nem esses loucos aqui, ó. E aí acontece o seguinte, guerreiro. Israel ficou 400 anos cativo e sendo escravo de quem? Do Egito. 400 e poucos anos, né? Por que será? Será que eles pegaram os costumes dos caras? Não sei. Aí quando eles foram para o deserto para ser purificado, por que será que eles passaram 40 anos lá? Você consegue entender? Por que o Criador teve que dar as leis? Será que ele deu as leis só porque estava com vontade? Não, é porque essa galera aqui, ó, depois ia cometer esses
todos esses pecados aqui. Eu falei assim, não quero que você faça desse jeito. Não quero que você faça desse jeito. Porque eles faziam. Você acha que não? Tá entendendo? E aí, a igreja fala que hoje que não é mais pecado, né? Mas eles fazem tudo isso de errado. Por quê? Porque são descendentes diretamente desses caras aqui, ó. Todos os pecados que estão escritos na Torá, a igreja faz. Comete esses pecados. Você acha que não? Se engana quem acha que não. Ah, mas eu sou guiado pelo Ruach HaKodesh. É, meu irmão. Mas eu tenho certeza que dentro da sua igreja aí tem alguém que comete algum desses pecados aqui que é citado na Torá. Né? Quais deles? Provavelmente todos. Né? A gente não é... Os israelitas também cometem esses pecados. Não tem como seguir a Torá inteira. Tá? Mas se o Criador deu os mandamentos, né, é porque a gente peca. Tá? A gente... O judeu não segue direito. Os cristãos não seguem direito. Nem Moisés conseguiu seguir direito, cara. A gente tenta seguir. Né? E não fala que a Torá foi abolida. Né? Bora lá. Foram 75, né? E ele enviou Judá diante dele, e a Rossef para fazer a preparação em Goshen. E eles entraram na terra de Goshen. Porque quando você está separado dos egípcios, ou desse mundo, fica mais fácil do que de você se proteger. Né? E a Rossef aprontou a Mikvah, a Mirkavá, a carruagem, e subiu para o encontro de Israel, seu pai, em Goshen, e ele mesmo apresentou-se diante dele. Ele caiu em seu pescoço e chorou. Por um longo tempo, Israel disse a Rossef: morra eu agora, pois eu já tenho visto a tua face, pois tu ainda está vivo. Bonito isso, né? Eu não tenho problema em morrer jamais. Por quê? Porque antes de eu morrer, eu vi o que? A sua face, José, ou Rossef. Um filho reencontrando o pai e o pai reencontrando o filho. Eu acho que não tem coisa pior na face da terra do que um pai enterrar o próprio filho, meu irmão. Não deve haver dor mais insuportável do que essa. Por que eu digo isso? Porque não é natural, né? O certo é um filho enterrar o pai, mas não o pai enterrar o filho, né? O filho ir antes do pai, né? O pai, ele... É natural o que? O filho enterrar o pai. Porque o pai, alguma hora, vai morrer de velhice, né? Antes do filho, né? Eu não devo nem... Eu nem imagino como... E também não quero nem imaginar, não quero nem que isso... Ah, credo. Acho que isso daí deve ser um dos piores testes que existe na face da Terra. Já pensou, meu irmão? Não é pra qualquer um esse tipo de teste não, hein? Que me perdoe que eu vou falar, mas esse tipo de teste eu não quero não. Rapaz. E eu acho que eu não aguento a pressão não, hein? Do jeito que eu sou ligado muito com a minha família. Né? Sem condição de passar por um teste desse. Se bem que eu já passei por umas coisas bem parecidas com isso já. De ficar longe da minha família, das pessoas que eu amo. Né? Mas não foi a ponto do que, né? De eles terem morrido, né? Eu sei que meus filhos estão vivos, estão bem, estão seguros. Estão longe de mim, mas... Né? Pelo menos eu sei que eles estão amparados. Aleluia, né?
Eu sei que um dia eu vou reencontrar eles. Do mesmo jeito que aqui, ó. Será que meu nome Israel é à toa? É nada. E a Rousef disse aos seus irmãos e para a casa de seu pai: Subirei eu e me apresentarei a Faraó. Para lhe dizer o seguinte: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, chegaram a mim. E eles são homens apacentadores, pois o negócio deles tem sido alimentar rebanhos. E eles trouxeram os seus rebanhos e suas ovelhas e tudo aquilo que eles têm. Isso sucederá que quando o faraó vos chamar e vir a dizer qual é a vossa ocupação, isto vós direis: o negócio de vossos servos tem sido com o rebanho desde a nossa mocidade até agora. A nós e também os nossos pais, para que vós possais habitar na terra de Goshen, o melhor da terra, né? Pois todo o apacentador é dito como uma abominação aos egípcios. Eles não gostam de apacentadores, né? Eles criam. Por quê? Porque os egípcios pensam que se eles estão criando gado, né, é para comer. Né? E os egípcios não comem carne. Eles comem inseto. Né? Então quando veio a praga dos gafanhotos, eles tiraram tiraram a barriga da miséria. Mas também comeu tudo a comida deles, né? Guerreiro. A gente é uma abominação para quem? Para as outras nações. E não é à toa que os egípcios abominam a gente, que não, até então, enquanto José está vivo, né, tá tudo bem. Mas depois que José morre, vem um faraó piorzinho, e depois vem outro piorzinho, e depois vem outro piorzinho, né? E cada vez mais a situação dos israelitas vai piorando. A ponto de eles ter que clamar por justiça e salvação, né, ao Criador. Já pensou? Desculpa, eu tô com sono já. Mas antes de dormir eu vou tentar assistir um desenho, que eu amo assistir desenho. Eu gosto demais de assistir desenho. Vou assistir um pouquinho antes de dormir, porque daí eu consigo relaxar um pouco melhor. E eu acho que eu vou deixar o 47 para gravar amanhã. O 47 e o 48. O 47 só, né? E é isso, né? Mesmo a gente estando nas nações, tem como a gente evitar do que? De estar se misturando com esse povo, né? Que abomina a gente, né? Hoje em dia, muitos têm um entendimento com relação ao Machia, né? Mas não tem entendimento ainda com relação à restauração das duas casas de Israel e a obra que o Machia vem fazendo nessa terra, né? O que ele está fazendo agora, nesse exato momento? O Criador está fazendo nesse exato momento. Ele está restaurando as duas casas de Israel, né? Aí você tem que decidir se você quer fazer parte disso ou não. E do reino vindouro dele, né? Porque toda a Bíblia fala com relação a isso daí o tempo todo. Então, sem isso daí, você não consegue entender a Bíblia, né? Esta é a maior revelação das Escrituras. A outra maior revelação das Escrituras é o quê? A vinda de 70D, né? Que tentaram esconder isso da gente a todo custo, né? Vai vir ainda o Apocalipse. Vai ser um negócio mundial. Não vai ser, meu irmão. É sempre um negócio regional. O único negócio mundial que teve, da destruição mundial que teve, foi no dilúvio. E o Criador falou que não ia fazer mais desse jeito. Né? Todo o resto foi regional. Mas vai vir a Batalha do Armagedon.
de Gog e Magog, né? Vocês podem espiritualizar o tanto que for esse negócio aí, meu irmão. O que era? No Vale de Guelion, né? Por isso que se chama o Vale do Armagedon, né? Onde que Josué fez parar o sol lá, né? Não foi regional? Né? Do mesmo jeito também foi o exército romano tinha uma tropa estacionada lá. Um posto avançado. Né? Mas você não sabe disso. Então, essa é uma das maiores revelações das escrituras, né? Também. Né? Mas eu não vou ficar dando spoiler não, né? Antes da hora, né? Vocês, do mesmo jeito que eu tive que esperar, vocês vão ter, fi. Então vocês são desses, então, né? Tá achando que eu vou ficar antecipando a jogada aqui, né? Então vocês são desses, então, né? Mas pra frente eu conto mais coisas pra vocês. Por enquanto isso daqui é só, né? Não posso ficar me estendendo muito pra frente. Mas você é muito chato, hein, Israel? Né? Eu sou, cara. Não, mas foi assim que eu aprendi, né? Então, vocês têm que ter paciência também, né? Não custa nada, pô. Aguenta aí, espera pra você aprender, você não vai se arrepender, né? Tenha dedicação e boa vontade que nem eu tive, né? Que um dia você vai chegar lá também. Quem sabe um dia você não possa ensinar os outros. A gente tá precisando do quê? De trabalhadores para colher, né? Se lembra da parábola do joio e do trigo? Precisamos do quê? De trabalhadores. Quem sabe que você não seja um trabalhador igual eu no futuro, né? Tá bom? Bom, então é isso. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe todos vocês. Em nome do Mashiach Yahushua. E até a próxima. Tchau, tchau.